Olá, a gente vive o tempo a cada segundo. Mas, será que realmente entendemos o que ele é? Nesta análise, vamos mergulhar em como a física moderna está virando a nossa percepção sobre o tempo de cabeça para baixo. Bom, vamos começar com a pergunta mais básica de todas, né? O que é o tempo? Para a maioria das pessoas, é aquele tic-tac constante de um relógio no pulso. Mas olha, para os físicos, a resposta é bem mais complicada. Na verdade, é um dos maiores quebra-cabeças da ciência. E é aqui que mora o problema. A gente tem os dois pilares da física moderna. De um lado, a mecânica quântica, do outro, a relatividade geral. E o ponto é que eles têm visões completamente opostas sobre o tempo. Para a quântica, ele é absoluto, tipo um metrônomo universal que bate no mesmo ritmo para todo o cosmos. Já para a relatividade de Einstein, a história é outra. O tempo é flexível, relativo e está totalmente ligado ao espaço, formando o famoso tecido do espaço-tempo. Elas simplesmente não se bicam nesse quesito. E por que isso se tornou uma questão urgente agora? Simples. A nossa tecnologia avançou de um jeito absurdo. Esse paradoxo deixou de ser uma discussão teórica de lousa e quadro negro. Hoje, os relógios atômicos que a gente tem são tão, mas tão precisos que eles já conseguem sentir esses efeitos da relatividade em escalas minúsculas. Essa incompatibilidade entre as teorias virou um problema prático, real. Então, como é que os cientistas estão tentando resolver essa encrenca? A resposta pode estar num conceito que é, olha, elegantemente simples. É uma ideia que vem lá do próprio Einstein e que pode funcionar como uma ponte entre esses dois mundos da física. Vamos conhecer o relógio de luz. Isso é um modelo teórico, tá? Não é algo que se encontra por aí. Imagina só, dois espelhos, um de frente para o outro. E entre eles, uma única partícula de luz, um fóton, quicando para lá e para cá. Cada viagem de ida e volta desse fóton é um tique do relógio. É simples, mas é genial. Vamos visualizar o mecanismo funcionando. Primeiro, um fóton é disparado de um dos espelhos. Daí, ele viaja na velocidade da luz até o espelho do outro lado. E, por fim, ele bate lá e volta para o ponto de partida. Esse ciclo completo, esse tic-tac, é a unidade de tempo mais fundamental desse relógio. Agora, o pulo do gato é o seguinte: o relógio de luz é especial porque ele é, digamos, bilíngue. Ele pode ser descrito matematicamente tanto pelas regras da mecânica quântica quanto pelas da relatividade. É um terreno comum, um lugar onde as duas teorias podem finalmente conversar. E isso nos traz para uma pesquisa recente e fascinante, onde físicos pegaram essa ideia e criaram um modelo teórico super sofisticado, levando o conceito do relógio de luz para um outro nível. Ok, e qual o tamanho desse relógio teórico? Apenas 20 centímetros. Pode não parecer muita coisa, eu sei, mas é aqui que a história fica realmente impressionante. O que o modelo mostra é que esse reloginho conseguiria, em teoria, detectar a dilatação do tempo, ou seja, aquela diferença na passagem do tempo, causada pela gravidade, em escalas menores que o seu próprio tamanho. Isso é um nível de precisão teórica que a gente nunca tinha visto antes. Certo, vamos aprofundar um pouco mais para entender o que esse sucesso teórico significa na prática e como ele se compara com a tecnologia que a gente já tem hoje. A professora Ivete Fuentes, uma das pesquisadoras do estudo, explica isso de uma forma bem clara. Ela diz que, por causa da gravidade da Terra, o tempo passa em velocidades um pouquinho diferentes dependendo da altitude. Um relógio no topo de um prédio anda um tiquinho mais rápido que um relógio no térreo. Exatamente esse efeito minúsculo que o modelo do relógio de luz busca descrever. E sabe o que isso significa? Uma mudança de paradigma. Na física teórica, por muito tempo os relógios eram tratados como pontos, sem dimensão, só para simplificar os cálculos. Esse trabalho é um passo fundamental para começar a descrever os relógios como eles são no mundo real. Objetos físicos que têm tamanho que ocupam um espaço. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Por que tanto esforço em cima de um modelo de relógio teórico? É porque tudo isso está conectado a um dos objetivos mais ambiciosos de toda a ciência. A grande questão é: por que essa unificação é tão importante? Por que é considerada por tanta gente como o santo graal da física moderna? É porque uma teoria unificada poderia nos dar as ferramentas para responder às perguntas mais profundas sobre o nosso universo. Questões como: o que é a gravidade na sua essência? Será que existe uma única teoria que descreve todas as forças da natureza, uma teoria de tudo? E o que são aqueles 95% do universo que a gente chama de matéria escura e energia escura que a gente nem sabe o que são? O caminho para essas respostas passa por entender como o tempo funciona exatamente nessa fronteira entre o mundo quântico e o mundo relativístico. E assim a gente termina com essa reflexão. Ferramentas como o relógio de luz quântico são muito mais do que simples medidores de precisão. Elas são, na verdade, sondas para a gente explorar a própria estrutura da realidade.
O que nos leva a uma pergunta final. E se o tempo, essa coisa que parece tão comum no nosso dia a dia, for na verdade a chave para desvendar os maiores segredos do universo?